Boa noite, pessoal. Tudo bem aí? Segundo mecatrônica, segundo automação. Vamos a uma aula hoje sobre capacitor. Vamos conhecer um pouco mais sobre esse componente que é fundamental para a gente nos circuitos eletrônicos, né? Tem 5 componentes que aparecem com bastante frequência nos circuitos que nós montamos: o resistor, transistor, diodo, capacitor e circuitos integrados, né? Então esses 5 sempre estão presentes aí na maioria dos circuitos. E aí, nós vamos agora no segundo módulo nos aprofundar, né, no estudo desses componentes para conseguir estudar circuitos mais sofisticados. E o capacitor, então, olha só, ele é um componente eletrônico cuja função básica é armazenar cargas elétricas. Como assim armazenar cargas elétricas? Como é esse negócio? Armazena tensão? Sim, um capacitor armazena tensão, né? Bom, no material que você comprou aí no primeiro módulo, tem 2 capacitores, tem esse aspecto físico aqui, ó, né? Ele é tubular, é um tamborzinho, tem 2 terminais, o corpo dele é todo preto, depois você vai localizar no seu material aí, né? Tá aqui o capacitor, ó. É desse tipo aqui, né? Certo? É desse tipo que tem no seu material. Bom, e quando a gente fala que o capacitor armazena cargas elétricas, já para satisfazer a sua curiosidade, como que é isso? Ó, se eu pegar um capacitor, tá vendo? Eu vou colocar aqui no positivo e negativo da trilha da minha placa, certo? E eu liguei o capacitor então onde tem a alimentação da minha bateria, certo? E quando a gente diz que ele armazena tensão, por quê? Olha, eu tiro o capacitor, tá? Agora a gente diz que ele está carregado, porque ele ficou com uma placa positiva e negativa, como se fosse uma bateria. Aí, se eu colocar o capacitor nos terminais de um LED, observe, viu? O LED acendeu. Acendeu com a tensão do capacitor. Só que o capacitor já descarregou, né? E aí o LED apagou. Aí eu vou carregar o capacitor novamente, vou colocar aqui, ó, no positivo e negativo do protoboard. O capacitor carregou, armazenou tensão na forma de cargas elétricas, vou colocar lá no LED, observe, descarregou. Queimou o LED? Não, não queimou não, é que a carga do capacitor acabou. Observe que descarrega rápido, né? Depois a gente vai ver formas de melhorar isso, certo? Então carregou de novo, olha lá, vai descarregar, descarregou, certo? Então, esse é o conceito que a gente fala de armazenar cargas elétricas, armazenar tensão. Agora, como que o capacitor faz isso, né? Ó, a estrutura básica, ou seja, o que tem dentro de um capacitor, a estrutura interna, né? Um capacitor é formado assim, ó, 2 placas paralelas de um material condutor separadas por uma camada de isolante. Quanto melhor esse isolante aqui, a qualidade desse isolante, melhor o capacitor. A função do isolante é não deixar passar cargas de uma placa para outra, justamente, daqui a pouco a gente vai ver numa explicação que eu vou fazer aqui, justamente para não deixar passar os elétrons de uma placa para outra, certo? Então, como o isolante não deixa passar, o capacitor vai ficar carregado com uma placa positiva e uma placa negativa, né? Como se fosse uma bateria, certo? Daqui a pouco nós vamos ver como ele faz isso nessa estrutura interna. Bom, então, essa é a estrutura básica do capacitor. Agora, veja bem, nessa estrutura básica, então, né, você tem o seguinte, olha, 2 placas paralelas de material condutor, certo? E tem a camada de isolante aqui no meio, tudo bem? Vou ter a camada de isolante aqui no meio, tá? Como se fosse um sanduíche de pão Pullman, né? 2 fatias de pão Pullman separadas por uma camada de mussarela, tá? E aí, pronto, aqui está o capacitor assim, né? Deixa eu fazer aqui mais alto, que eu não sei se deu para ver no vídeo. Olha, 2 placas paralelas e o isolante vem aqui no meio. Beleza, vamos colocar o isolante aqui no meio, certo? Aí, põe 2 terminais, né, como está aqui, você tem um capacitor. Agora, veja bem, se a estrutura interna dele é assim, por que o capacitor eletrolítico, que é o tipo mais famoso, por que ele é tubular? Por que ele tem esse aspecto tamborzinho como está aí no seu material? É que para ele armazenar cargas elétricas, quanto maior a área da placa, mais cargas ele consegue armazenar.
ou seja, tem mais espaço para distribuir os elétrons na superfície da placa, certo? Agora, se na prática o capacitor fosse dessa forma aqui, ficaria um componente muito grande, né, para colocar lá no circuito eletrônico. Então, o que o fabricante faz? Pega o capacitor assim, com essa estrutura interna e... você deve ter pensado nisso, né? Enrola. Enrola, vai enrolando assim, ó. Né? Vai enrolando, enrola. Pronto. Aí, coloca dois terminais aqui, né? Coloca um terminal em cada placa, você tem um capacitor. Né? Com esse aspecto tubular e com as placas grandes, certo? Se algum dia você tirar esse encapsulamento plástico do capacitor, pega um alicate de corte, né, e tira isso aqui, você vai ver que as placas desenrolam, tá? Aí lá dentro você vai ver, né, a placa e a camada de isolante, tudo bem? Bom, e aí então, né, quanto maior o tamanho da placa, mais cargas ele consegue armazenar. Essa propriedade de armazenar cargas elétricas é chamada capacitância e é medida em farads, né? Em farads, em homenagem a um cientista chamado Michael Faraday, né, que foi um dos primeiros cientistas a estudar esse componente, né? O Faraday ajudou a chegar nesse componente, né? Fez vários experimentos até chegar no capacitor. E por isso que no capacitor que você tem no seu material, por exemplo, está escrito assim, ó, 47 microfarads. Né? Os capacitores eletrolíticos, esse aí do tipo tubular, eles são vendidos em microfarads. Tá? Então quando você vai pedir na loja o valor de um capacitor, você tem que pedir nesse submúltiplo, né? Nós vamos fazer alguns projetos depois que a gente vai calcular o valor do capacitor, e quando você faz o cálculo, dá em farads, né? 0,00 alguma coisa farads. Aí você tem que passar para microfarads, para quando chegar lá na loja, você pedir nesse submúltiplo. Tá? Então mesmo capacitores maiores, vamos supor, 2.200 microfarads, nós poderemos escrever assim, né? 2,2 milifarads. Tá? Mas, como é convencionado vender em microfarads, a gente deixa assim, então, 2.200 microfarads. Certo? E quando você vai comprar um capacitor, você tem que falar o valor da capacitância que você quer e o valor da tensão. Esse valor da tensão que vem marcado, quando você pegar o seu capacitor e você olha, vem escrito aqui o valor da tensão, é a tensão máxima que ele suporta, certo? Então, tem alguns valores comerciais, né? 25, 50, 60, 100 volts, né? E por que você escolhe esse valor de tensão aqui? Porque veja bem, se nós estivermos montando um circuito que a alimentação é 9 volts, a alimentação da bateria, você vai comprar um capacitor cuja tensão seja maior que 9, 25 por exemplo, beleza. Se você está usando um capacitor num circuito que é 30 volts, você vai comprar um capacitor com a tensão maior. E o que acontece se você colocar um capacitor, né, com tensão, você compra um capacitor com tensão menor do que a tensão da sua alimentação? Quando você colocar o capacitor lá no circuito, ele vai começar a esquentar, né? E ele vai dar uma estufada ou vai estourar. Né? É muito comum quando você vai fazer manutenção num aparelho eletrônico, se tem capacitor lá, ele aparece estufado. Né? O capacitor está estufado e aí ele estragou. Né? E por que o capacitor fica assim com esse aspecto estufado? Aqui embaixo fica meio inchado, né? Ou aqui em cima, ou ele chega a estourar mesmo? Bom, porque o capacitor eletrolítico, como que é formado o isolante dele, né? Esse isolante. Os químicos, na hora de pesquisar o material, né, isolante, eles chegaram na seguinte conclusão, para ficar um isolante fininho aqui, né, para o capacitor não ficar muito grande, já que tem que enrolar. Esse isolante é um papel impregnado, umedecido a óleo, né? E formando o que a gente chama de um eletrólito, né, junto com as placas, forma um eletrólito, por isso capacitor eletrolítico. E quando você então coloca um capacitor numa tensão maior que ele aguenta, ele começa a esquentar, aí cria um vapor lá dentro, esse óleo começa a aquecer, cria um vapor, o capacitor vai inchando e chega uma hora que ele estoura, certo? Ou então, o capacitor eletrolítico que tem polaridade, né, tem dois tipos. O que tem polaridade, o seu aí, por exemplo, no material tem,
o terminal maior é positivo e o terminal menor é negativo, quando você inverte a polaridade, ele também vai esquentar, certo? Vai esquentar e vai estourar. Tudo bem? Então, tem que tomar esse cuidado quando você vai usar o capacitor. Se tem polaridade, respeite a polaridade e o valor da tensão máxima. Nós temos vários tipos de capacitor e os dois mais comuns são o eletrolítico, esse tamborzinho, né? E o capacitor de cerâmica. Ele é bem pequenininho, né? Chamado cerâmica de disco. Capacitor cerâmica porque o isolante dele é um material cerâmico. Tá bom? Então tem outros tipos também que nós veremos no decorrer das nossas aulas, mas esses dois tipos são os mais famosos, né? Já que o capacitor é formado assim, por duas placas paralelas, o símbolo, né? O capacitor, o símbolo mais comum é esse tipo aqui, tá bom? Se o capacitor tiver polaridade, pode aparecer assim, né? Ó, com positivo e negativo, ou assim para diferenciar as placas, né? Tem esse símbolo também. Certo? Então, é o símbolo como o capacitor aparece no circuito. Né? Agora, nós estávamos falando aí, né, que o capacitor armazena tensão, armazena cargas elétricas. Agora, como que acontece isso na prática? Né? Eu mostrei ali no LED e tal, mas como que... normalmente eu tiro uma foto da lousa para mandar para o pessoal. Agora aqui já apaguei, porque eu vou precisar fazer um desenho, depois eu escrevo de novo, tiro uma foto para mandar para você, para copiar e passar no caderno. Bom, o que eu quero mostrar para você é o seguinte, né? Como que o capacitor faz esse negócio de armazenar tensão? Né? E por que a estrutura dele é assim? Imagine o seguinte, temos uma bateria aqui, certo? Uma bateria, aqui eu vou colocar uma lâmpada, certo? Aqui uma chavinha e aqui o capacitor, certo? Aí está aqui a nossa bateria, tensão, tudo bem? Aí o seguinte, inicialmente as placas do capacitor estão neutras. Né? Neutras quer dizer que tem a mesma quantidade de cargas positivas e negativas. Né? Mesma quantidade de cargas positivas e negativas, então as placas estão neutras. Assim, certo? Quando eu fecho essa chave aqui, olha, eu vou ligar o positivo então nessa placa de cima do capacitor. E o positivo aqui, certo? Quando eu faço isso, esse positivo vai começar a atrair os elétrons dessa placa. Os elétrons virão para cá. Então vão sair elétrons dessa placa aqui e vem para o positivo. Bom, uma bateria tem a seguinte função, né? O polo positivo puxa elétrons, o negativo manda elétrons para tentar restabelecer o equilíbrio. Então o polo negativo da bateria vai mandar elétrons, vão passar elétrons pelo filamento da lâmpada, a lâmpada vai acender, certo? A lâmpada acende. Bom, aí polo positivo continua puxando elétrons, polo negativo continua mandando elétrons, começa a chegar elétrons a mais nessa placa aqui e sair elétrons dessa placa de cima. Bom, chega uma hora que acabam os elétrons livres dessa placa. Aí não vai vir mais elétrons para cá, o polo negativo para de mandar elétrons, certo? E a lâmpada apaga, e aí agora acontece o que eu mostrei para você lá no meu protoboard. O capacitor fica carregado, observe, uma placa negativa e uma placa positiva, como se fosse uma bateria, né? Então essa placa de cima aqui está positiva, falta de elétrons, essa placa aqui está negativa, excesso de elétrons. E aí que entra a importância do isolante. O isolante está aqui para não deixar os elétrons passarem, porque se eles passassem ia fechar o circuito aqui, né? Ia funcionar como um resistor, né? No circuito ia passar a corrente e a lâmpada ia ficar sempre acesa. Bom, mas aí fica assim, então o capacitor está carregado. Armazenou tensão. Ele armazenou tensão, agora olha o que eu vou fazer. Como que a gente prova que esse capacitor está carregado? Vamos falar isso. Como a gente prova que o capacitor está carregado? Eu poderia pegar um multímetro e medir a tensão aqui, eu veria que tem tensão nas placas do capacitor. Só que esse método não é muito legal de provar, porque se fosse um resistor também, eu ia medir aqui e ter tensão, né? Ou seja, o multímetro aí não mostraria uma grande diferença para a gente. Para mostrar que o capacitor está carregado, faremos o seguinte. Olha, Vanice,
Olha, ô Vicenzo, você que gosta de fazer mágica aí, ó. Olha só. Então, vamos fazer uma mágica aqui de acender a lâmpada. Eu tirei a bateria. Vamos acender a lâmpada sem bateria, né? Pode tentar fazer essa mágica aí e mostrar para o pessoal depois, ô Vicenzo. Olha, no lugar da bateria, a gente vai colocar um jumper. Vamos colocar um pedaço de fio, né? Fechar esse aqui com fio. Quando eu faço isso, olha o que acontece. Os elétrons aqui, então, não passam, porque aqui tem um isolante, né, com uma altíssima resistência. Só que esse positivo aqui vai começar a atrair esses elétrons por esse caminho aqui. Como a lâmpada tem uma resistência pequenininha, né, esses elétrons saem daqui, passam pelo filamento da lâmpada, a lâmpada acende enquanto esses elétrons estão voltando para cá. Né? Se elas estão voltando, a lâmpada acende. Tem uma hora que vai entrar em equilíbrio as duas placas e a lâmpada apaga. Certo? E a lâmpada apaga. Então observe que a lâmpada acendeu enquanto o capacitor estava carregando e depois descarregando. Certo? Como eu mostrei ali no LED na minha placa. Tudo bem? E aí então, essa é a função básica do capacitor. Ele armazena cargas elétricas e depois, nos circuitos que nós vamos fazer, né, dependendo do circuito, você vai usar essa carga elétrica para fazer alguma coisa mais sofisticada. Né? E os primeiros circuitos que nós vamos montar, usando o capacitor, são chamados circuitos osciladores. Né? E um circuito oscilador, ele tem um monte de aplicações na eletrônica, né, por isso que a gente estuda. Agora, se você colocar um resistor e um LED na saída de um circuito oscilador, o LED vai ficar piscando. Né? E aí, eu te pergunto o seguinte, esse circuito oscilador vai ter resistor, capacitor, transistor, circuito integrado para o LED ficar piscando. Agora, para que tudo isso se eu tenho um LED pisca, né? No material do primeiro módulo de vocês tem um LED pisca lá que você coloca aí no circuito e ele já fica piscando, certo? Então, para que o circuito oscilador com esses componentes todos aí? Bom, pelo seguinte... Por que nós temos capacitores com diversos valores de capacitância? Porque dependendo do valor do capacitor, ele vai ter um tempo de carga e descarga. E aí, junto com os outros componentes, você consegue controlar o tempo de oscilação do circuito. Certo? Ah, se quer que o LED fique piscando de 1 em 1 segundo, ou de 10 em 10 segundos, ou de 20 em 20 segundos. Aí nós vamos aprender a projetar o circuito para isso. Certo? Então, veja a importância do capacitor nesse tipo de projeto e em vários outros que nós vamos aprender a fazer, a montar, porque ele tem um papel fundamental, né? Principalmente nos tempos, então, que você quer deixar, no caso dos osciladores, né, o circuito funcionando. Tudo bem? Então, nas próximas aulas a gente vai começar a trabalhar com os circuitos osciladores e aí a gente vai começar a usar o capacitor na prática para você ver como isso acontece. Beleza? Tem dúvidas? Anota aí no seu caderno e daqui a pouco no nosso encontro ao vivo você me faz as perguntas, tá bom? Eu acho que você deve ter algumas perguntas sobre capacitor aí, hein? Então deixa escrito para não esquecer lá na hora da nossa aula. Beleza? Até já então, pessoal.